Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Arcalfo Class. Lembre-se, deixe seu comentário se você tiver qualquer dúvida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E antes de começar a aula, dá um like lá, fortalece pra gente, beleza? Se você não gostar da aula, você tira o like, fechou? Um abraço, espero que isso te ajude ou ajude alguém da sua equipe, beleza, empresário? E tamo junto, bora pra aula. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício, eu sou gestor de projetos e estrategista de marca aqui na Arcalfo. Hoje eu vou estar ministrando uma aula aqui para vocês de introdução à gestão de projetos. Ou seja, aqui a gente vai falar o que é um projeto, quais são as diferenças de um projeto para as atividades rotineiras, como delegar responsabilidades dentro de um projeto e como gerir realmente, como fazer um projeto. Então, vamos lá. Vai ser uma aula introdutória, é uma aula bem curtinha para ajudar vocês a entender como que dentro do seu negócio um projeto pode te ajudar a estruturar. Eu gosto de usar muito uma frase que diz o seguinte, que a produtividade que você busca está nos processos que você ainda não estabeleceu. Ou seja, se você tem um processo que não está bem definido, não está bem estabelecido, você está perdendo produtividade. Isso é normal. E a gente vive precisando de produtividade dentro das empresas, seja como funcionário, como gestor, como proprietário, como empresário. Produtividade hoje em dia, nos dias de hoje, realmente é algo primordial. Então, como que a gente vai gerir um projeto, como que a gente vai entender o que é o projeto, até para a gente poder, como gestor, como empresário, como uma pessoa que realmente está capitaneando um time, como que a gente pode ajudar nosso time? Como que um projeto deve ser tocado? O que é um projeto? Porque muitas vezes a gente quer ir por um lado muito intuitivo, muito prático, e que muito empresário faz muito bem. Porém, quando a gente tem uma base teórica muito bem definida, fica muito mais claro o caminho que a gente vai passar para a nossa equipe. E clareza vai trazer produtividade, vai trazer assertividade e vai trazer tranquilidade. Hoje em dia, a gente vive num mundo que a ansiedade domina tudo. Então, quando a gente tem uma perspectiva, a gente tem claro o caminho que vai ter que ser tomado, como vai ser tomado, quais são os rumos, a gente traz essa tranquilidade. Previsibilidade é muito bom quando a gente fala de projeto. Bom, a definição teórica de projeto, o que é realmente um projeto, é qualquer resultado que possa ser concluído e que exija mais de uma ação, não rotineira para ser concluído. Ou seja, um projeto ele tem início, meio e fim, e precisa de mais de uma tarefa. Vamos pegar um exemplo. Você tem um restaurante, precisa contratar um cozinheiro. O contratar um cozinheiro pode ser um projeto. Por quê? Você vai anunciar a vaga, talvez você vai contratar um headhunting, você vai ter que treinar essa pessoa quando encontrá-lo, vai ter que separar currículos. Então tem várias etapas. Isso a gente pode separar, são atividades não rotineiras. Contratamos o cozinheiro, ele cozinhar, já é uma atividade rotineira, ou seja, já deixa de ser um projeto. Terminamos o projeto. Um outro exemplo muito bom que a gente pode trazer. A gente quer implementar um sistema de atendimento ou de venda, de cobranças, vai ficar mais claro. A gente quer implementar um sistema de cobrança. Eu preciso contratar o cobrador, fazer um roteiro de cobrança para ele, para o WhatsApp, para contato direto, para ligação, ou seja, várias pequenas divisões de tarefas que precisam ser feitas. Implementamos, já treinamos a equipe, os cobradores já sabem como agir. Ok, terminamos o projeto de implementação de cobrança. A cobrança em si, que é o cobrador ligar, mandar mensagem, falar com a pessoa que está em débito, deixa de ser um projeto. Isso é uma atividade rotineira. Então, isso é uma base teórica. Por quê? Quando a gente fala de projeto, a gente tem que saber muito bem onde a gente quer chegar. Projeto é ponto A ao ponto B. Mais para frente eu vou estar explicando aqui para vocês e como que a gente vai dividir. Como que eu chego do ponto A ao ponto B, ok? Seguindo aqui, a gente pode entender que toda ação é uma tarefa. Então todas essas tarefinhas, que é o falar com... ver o roteiro de cobrança, treinar a equipe, isso são tarefas. Na teoria, gostam de usar o termo ação, eu prefiro o termo tarefa, porque é fácil da gente passar para a equipe e as pessoas entenderem. E toda tarefa ou ação é uma atividade
necessária para o avanço do projeto até a sua conclusão. Ou seja, se eu preciso fazer algo e sem aquilo o projeto não conclui, isso é uma ação. E uma ação, como eu disse, uma particularidade minha, eu prefiro trabalhar como tarefa. Seguindo, a gente pode definir qual a diferença de projeto para atividade rotineira. A atividade rotineira, como o exemplo lá do cobrador, é fazer a cobrança, ou seja, ele vai ter que cobrar todo dia. A gente tem o cliente inadimplente, a gente precisa falar com esse cara todo dia. Isso é uma atividade rotineira, isso não é um projeto, isso é um checklist. A gente vai pôr na nossa listinha de tarefas e todo dia o nosso cobrador lá, o Joãozinho tem que cobrar aquela lista de clientes. Isso é ação rotineira, isso não é um projeto. O projeto é a implementação, que foi até a gente chegar e o Joãozinho está apto a fazer aquele trabalho, que foi estruturar o setor, fazer os POPs todos de cobrança, procurar uma pessoa, contratar essa pessoa, no caso que a gente está usando de exemplo aqui, que é o Joãozinho, contratamos ele, treinamos ele, isso é o projeto. Dali para frente, o trabalho do Joãozinho é a atividade rotineira. Aí vem a grande pergunta, pô Fabrício, eu sei que eu quero ir do ponto A ao ponto B, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu preciso fazer para a minha empresa. Como eu faço? Então, como que a gente vai organizar um projeto? Eu gosto sempre de usar uma analogia que um projeto é como uma escada, que cada passo, cada tarefa, cada ação te dá sustentação para o próximo degrau. Então, quando a gente fala de uma escada a gente tem a base e a gente está subindo, ou a gente está lá em cima e está descendo. A gente quer chegar do ponto A ao ponto B, mas a gente não chega no ponto A ao ponto B pulando degraus. Da mesma forma que uma escada, você não consegue chegar do ponto A ao ponto B pulando degraus. O que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar cada degrau de apoio para o próximo, para chegarmos ao próximo local. Então, projeto é a mesma ideia. Eu preciso mapear tudo o que eu preciso fazer para chegar do ponto A ao ponto B, estruturar aquele projeto e definir essas tarefas. Então, quando eu defino, a gente existem métodos diferentes que vão nos mostrar que eu posso fazer em ordem cronológica, em ordem de definição de prioridade, ou seja, o que tem uma prioridade maior, o que tem uma prioridade menor. Eu, aqui na Arcafo, hoje em dia, a gente prefere trabalhar com datas, porque tem algumas coisas que podem ser feitas em paralelas e algumas não. Mas quando a gente fala de data, é muito mais prático de você passar para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de projeto, a gente sempre tem que ter claro, projeto a gente está lidando com pessoas. Quando lidamos com pessoas, a gente tem que trazer clareza para eles, a gente tem que trazer facilidade. Quem gere projeto tem a obrigação de facilitar para quem está dentro do projeto. Eu quero que as pessoas que estejam na minha equipe tenham clareza para onde elas vão, o que elas têm que fazer. Eu, como gestor, eu tenho essa obrigação, eu tenho essa responsabilidade. Então, o gestor ele tem que abraçar e trazer isso para si mesmo, sem medo de definir, de delegar. O gestor está aqui para isso. Então, quando a gente fala com o empresário, você empresário que está vendo essa aula, você tem que trazer essa clareza para o seu funcionário. Pô, eu quero implementar isso. Como que eu vou implementar isso? A gente, no meio de gestão de projetos, a gente sempre tem uma linguagem que a gente gosta de usar muito, que existe o termo delegar e o delargar. Tem um filme que eu assisti um tempo atrás, não vou lembrar o nome agora, vocês me perdoem, mas que ele traz um exemplo muito grande disso. É um filme que ele conta a história de um treinador de muito sucesso de futebol americano nos Estados Unidos, né? O esporte lá, futebol americano é o equivalente ao futebol nosso aqui no Brasil. Então, ele é muito explosivo, muito enérgico à beira de campo, tomou uma suspensão por N motivos de conduta. E nesse tempo, ele, se não me engano, era 1 mês, 2 meses de férias, ele foi treinar o time do filho dele no colégio. E foi aquela expectativa, né? Pô, um cara profissional, o cara já foi pro Super Bowl, que é o equivalente à Copa do Mundo do futebol americano. Treinar as crianças, pô, vamos ganhar tudo. Criou-se uma expectativa. Temos um líder que vai nos guiar à vitória. Chegou, ele treinou as crianças, tal, tudo perfeito. Primeiro jogo, perderam de lavada. Foi horrível. As crianças tristes, ele decepcionado também consigo mesmo. Falou, pô, eu não consigo liderar criança. Então, como que eu vou liderar o meu time, né? E
ele desanimado, tal, estão voltando do jogo no ônibus. Ele olha para uma das crianças e fala assim, pô, mas o que aconteceu? A gente treinou, a gente falou assim. E a criança triste, né? Criança, coitada, assim, meio constrangida. Então, treinador, é que a gente não entendeu nada que o senhor falou. Ou seja, quando a gente fala, a gente tem que entender quem que é o nosso liderado, quem está dentro da equipe. A gente tem que pensar nisso. Ele esqueceu de se ambientar. Ele delargou. Ele chegou e falou assim, ó, aqui é o esquema, faço. Mas eles não tinham conhecimento para isso. Isso é delargar. A gente chega e não dá os meios. A gente não explica a forma. A gente não explica como deve ser feito. Delegar já é um termo correto. É quando a gente delega, a gente explica, a gente chega e fala assim, eu preciso que você contrate essa pessoa. Essa pessoa tem que ser assim, assado, tem que ter essas características, tem que ter essas condições mínimas de currículo, de seja pessoal, seja característica profissional realmente, tem que ter estudo relacionado a isso, tem que ter estudo relacionado àquilo. Isso é delegar. Delegar é falar assim, eu preciso que vocês contratem um cobrador. Aí chega o cobrador, pô, mas esse cobrador aí não, olha o perfil dele, o cara é totalmente, poxa, não tem proatividade, o cara não tem essa característica, não tem essa outra característica. Mas a gente não passou para a equipe, quais são as características que a gente busca. Então, delegar passa por isso, por explicar. É lógico, essa aula aqui é uma aula que a gente já passa internamente aqui na Arcafo, e houve o comentário, tá, mas tem horas que é necessário delargar quando a gente fala de diretor da empresa. Com certeza. Mas o delargar, eu confesso que eu não vi na teoria ainda, mas a prática e a conversa com nossos clientes, todos os nossos clientes empresários, é que o delargar, você delarga quando você tem uma gerência abaixo de você. Você é o diretor da empresa, o dono, o proprietário, alguma coisa do tipo, e você tem um gerente. É a função do gerente passar para a equipe abaixo dele, que é o operacional, de como fazer. Aí sim a gente delarga. Por quê? O gerente foi feito para isso. São cargos que estão um pouco acima e que também a pessoa tem essa obrigação. Do contrário, gente, pô, minha empresa é pequena, Fabrício, eu e o operacional. Infelizmente ou felizmente, você vai ter que delegar. Cuide, esteja atento. Isso vai dar muita diferença na sua empresa. Como eu disse lá no começo, e vou repetir, a produtividade que a gente busca está nos processos que a gente ainda não definiu. Por quê? Se a gente está procurando mais produtividade, é ali onde a gente não definiu que a gente pode ganhar essa produtividade, pode ganhar esse tempo. Então, vamos estar atento, vamos estar próximo da nossa equipe e vamos olhar realmente o projeto não como algo robótico, que eu vou definir, vou largar para o João fazer e dane-se João, com o perdão da palavra. Mas, deixar o João assim perdido. Não, a gente tem que passar para ele, é daqui, porque daqui vai para lá, e assim você vai. Gerir projetos é quando a gente fala de futuro. Quem gere projetos tem que estar muito atento ao futuro, ao processo como um todo. Gestão como um todo é isso, né? É paradoxal, porque a gente tem que estar atento ao macro, mas sempre pensando no micro ao mesmo tempo. A gente é generalista, mas também é nichado. Por quê? Projeto sempre, quem gere, a gente está pensando em resultado, a gente está pensando lá na frente. Então eu preciso saber como é a cobrança do João, porque é um pós-venda, uma cobrança é pós-venda. Isso está incluso na pós-venda. Por quê? Se ele cobrar de uma forma ríspida, inadequada, o cliente não volta. Uma cobrança bem feita, de uma forma adequada, o cliente volta, ele entende que ele deve. Lógico, tem os casos à parte, mas não vamos entrar nesses. Então, a gente tem que estar atento a isso, para o João fazer a cobrança dele correta, porque a cobrança dele vai passar para a venda depois, porque não adianta ele cobrar de forma ríspida e o cliente voltar e reclamar para o nosso atendimento da venda. Aí o atendimento da venda também fica constrangido com aquilo, porque ele fala, pô, a empresa que eu trabalho, não adianta eu fazer o meu trabalho mal feito se o outro setor não faz. Como eu disse, são degraus, é uma escada. Uma parte do projeto, uma parte de toda essa gestão vai refletir na outra. Então temos que estar atentos a isso e sempre seguros disso. Seguindo, como que a gente delega as tarefas ou ações de cada projeto? A gente vai delegar de acordo com aspectos técnicos
e de postura, ou personalidade, como você preferir. Eu gosto de usar o termo postura, por quê? Às vezes a gente vai ter no time uma pessoa que realmente é nato a ela quer a responsabilidade, ou às vezes ela nem quer, mas ela puxa para si, ela quer resolver, ela não quer que as coisas desandem. Então, a gente tem que olhar para essa pessoa com maior carinho dentro da empresa, falar assim, pô, talvez essa pessoa aqui não tenha a capacidade técnica ainda que eu preciso, mas se eu treinar, eu posso criar um gestor. E se eu criar um gestor, eu como diretor da empresa, eu saio do operacional cada vez mais para ficar como tático, estratégico. Uma empresa, para ela crescer, ela precisa disso. Ela precisa dos seus diretores mais atentos à estratégia, a uma área tática realmente. E fora do operacional. O operacional come muito tempo e não deixa você, empresário, olhar para frente. A gente precisa olhar para frente, para o futuro, planejar realmente a empresa. Então, essa é uma das características. Outras são as aptidões técnicas. Eu não posso pedir para um vendedor fazer o design de alguma coisa, de um post, de um vídeo. Se ele não tiver aptidão técnica, eu vou ter que ter um designer. Design é o produto, designer é quem faz, né? Não vamos falar errado aqui, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que ter bem definida isso, as características técnicas. Você tem um salão de beleza, você não vai botar a cabeleireira para fazer a unha, a mulher da unha para fazer a manicure, para fazer o cabelo. Vai dar ruim. Então a gente tem um processo. Você tem o seu salão lá, que você vai atender uma noiva. Pô, qual que é a melhor ordem? Eu não entendo disso. Peguei um exemplo péssimo, mas vamos seguir nele. Pô, qual que é a melhor ordem? Se essa mulher fizer a unha primeiro, como que ela põe vestido, sei lá, de noiva? Será que não vai sujar? Não é melhor fazer a unha no dia anterior? Como que eu faço o cabelo? Como que eu faço a maquiagem? Qual que é a ordem disso? Conseguem compreender que atender uma noiva pode ser um projeto? Ou implementar um POP de atendimento de noiva? Pô, faz muito mais sentido. Eu vou fazer esse projeto de POP, que aí está padronizado, toda noiva a gente já sabe como atender. Conseguem entender? Muitas empresas já têm isso nato assim. Já é feito, mas não tem documentado. E, infelizmente, tudo que a gente não tem documentado perde-se e demanda mais tempo para a gente organizar. Pô, como que a gente vai fazer? Como que não faz? A equipe fica perdida e gera frustração, ansiedade, perdendo produtividade. Voltamos na produtividade novamente. Então, vamos estar atento a isso, fazer os projetos andarem. A gente não pode deixar para amanhã, depois de amanhã. A gente tem que implementar e fazer aquilo funcionar. Bom, basicamente hoje é isso. Como eu disse, é um curso introdutório. Se vocês quiserem aprofundamento de ferramentas que podem ajudar nisso, ou de destrincharmos melhor como definir as tarefas, delegar as tarefas, como subdividir essas tarefas, comenta aqui pro pessoal da Arcafo, comenta lá no perfil da Arcafo do Insta, para a gente programar essa aula para vocês. Eu espero ter ajudado. Como último recado, eu quero deixar aqui para vocês essa definição, que todo projeto vai ter um começo e um fim. Ou seja, precisamos entender as etapas, as atividades que estão entre o começo e o fim desse projeto. Quais são as tarefas necessárias para a gente começar e terminar. Você pode estar usando aí qualquer ferramenta que você achar adequada, Excel, Notion, ClickUp, Monday. Você pode usar uma to-do list, mas precisa documentar isso, passar para a equipe. A gente precisa realmente, como gestor, como empreendedor, como empresário, estar atento a isso, de trazer essa clareza para a empresa. Eu sei que o tema era projeto, a gente acaba sempre falando de pessoas, mas uma coisa que a gente sempre tem aqui na Arcafo, e a gente acredita muito, é pessoas, valores, negócios e marcas. Primeiro pessoas, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de valores, a gente quer ter pessoas próximas aos valores nossos. E depois vem negócios e marcas. Então, de tudo que a gente está fazendo aqui, espero que essa aula também tenha trazido valores positivos para vocês, tenha ajudado e de alguma forma possa estar ajudando a empresa de vocês e, consequentemente, a marca. Que esse vai ser o tema para outra aula, que a gente se vê em breve. Então é isso aí, empresário. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito. Deixe o seu comentário aí embaixo com as suas dúvidas. E se você chegou até o final aqui, comenta Arcafo, que a gente vai saber. E é muito gratificante para nós quando as pessoas usam, né, para o seu negócio, para o seu projeto, um pouco do que a gente sabe, ok? Deixem temas também de aulas que vocês queiram, que quem sabe é um tema que a gente possa passar para a nossa equipe aqui, fechou? Um abraço,
nos vemos e compartilhe com a galera aí que você conhece, com os empresários, com as pessoas que querem crescer. Tamo junto. Até o próximo.